Na aula de hoje nós vamos trabalhar multiplicações de matrizes, tá bom? Matrizes vezes matrizes. Tá? Espero que vocês aproveitem, já eu retorno com essa explicação básica. Então, esse conteúdo de multiplicação de matrizes pode ser acompanhado a partir da página 75 do livro didático de vocês, tá bom? Então, o que seria em si a multiplicação de matrizes? É uma operação feita entre duas matrizes, só que para essa operação ser feita, deve-se observar a quantidade de linhas e colunas de cada matriz, tá? Como assim, professor? Observe esse esquema aqui abaixo, ele é bem autoexplicativo, tá? É esse esquema aqui. Observe o seguinte, aqui nós temos a seguinte definição. A matriz A, ela tem 4 linhas e 3 colunas. E ela está sendo multiplicada pela matriz B, que tem 3 linhas e 1 coluna. Essa multiplicação pode ser feita porque a quantidade de colunas da matriz A é igual à quantidade de linhas da matriz B. Tá? Vocês só podem fazer uma operação de multiplicações de matrizes quando a coluna da matriz A for igual à linha da matriz B. Tá? Ou seja, a quantidade de colunas da matriz A é igual à quantidade de linhas da matriz B. Tá? Para que serve então a quantidade de linhas da matriz A e a quantidade de colunas da matriz B? Essa parte numérica aqui serve para você definir como que vai ficar a sua matriz de resultado, ou seja, A vezes B vai ter a formação de 4 linhas e 1 coluna, tá? Então vai ter essa formação, 4 linhas e 1 coluna. Então a matriz que vai ser a resposta de A vezes B deverá ter 4 linhas e 1 coluna, tá? Então o processo de multiplicação das matrizes vou explicar para vocês a seguir nesse vídeo, tá bom? Então vamos iniciar a multiplicação de matrizes, tá? O primeiro passo, o passo primordial para você trabalhar a multiplicação de matrizes é verificar se a matriz pode ser multiplicada pela outra. Como assim? Para analisar isso, nós devemos ver a ordem das duas matrizes. Observe, se eu tenho a matriz A, que a ordem dela é 3 por 4. Observe, 3 linhas por 4 colunas. E eu tenho uma matriz B, que a ordem dela é 2 por 2. Observe como que será para me analisar se eu posso multiplicar essa matriz A pela matriz B. Primeira coisa, a matriz A deve ter a quantidade de colunas igual à quantidade de linhas da matriz B. Tá? Você só vai poder multiplicar quando a matriz A tiver a mesma quantidade de colunas, né, numericamente falando, igual à quantidade de linhas da outra matriz a ser multiplicada. Então, observando aqui, já dá para mim ver que a matriz A tem 4 colunas e a matriz B tem 2 linhas. Então, não é possível fazer essa multiplicação, porque a quantidade de colunas da matriz A não é igual à quantidade de linhas da matriz B. Tá? O primeiro passo é esse. O segundo passo é fazer a multiplicação em si. Já analisei, posso fazer a multiplicação? Posso. Agora eu vou montar a forma que essa multiplicação deverá ser feita. Então, um exemplo que eu posso aplicar, eu vou colocar aqui uma matriz de ordem 3 por 3. Uma matriz de ordem 3 por 2. Então, vamos analisar essas duas matrizes. A matriz A é de ordem 3 por 3. A matriz B é de ordem 3 por 2. Tá? Então eu tenho essas duas matrizes. Lembra, para me analisar se eu posso fazer a multiplicação, a quantidade de colunas da matriz A tem que ser igual à quantidade de linhas da matriz B.
é igual? É, por quê? A matriz A tem 3 colunas e a matriz B tem 3 linhas. Então, o primeiro passo, posso fazer a multiplicação. Agora, esse outro passo que nós vamos fazer agora, nós precisamos saber qual que vai ser o resultado. Qual vai ser a ordem do resultado. Para mim saber a ordem do resultado é muito simples. A linha da matriz a coluna da matriz B. Eu tenho agora a formação de ordem do meu resultado. Então, vamos supor, A vezes B vai originar C. Então, eu vou colocar aqui A vezes B vai originar essa matriz 3 por 2, que vai ser minha matriz C posteriormente, tá bom? Então, A vezes B vai dar um resultado de 3 por 2. O que isso significa? 3 linhas por 2 colunas, tá? Agora, observe como que eu vou proceder com a multiplicação desses elementos. Então, depois daquele processo nós montarmos lá a ordem da matriz, nós vamos agora realizar o cálculo da multiplicação entre matrizes, tá? Qual que é a importância de fazer aqui a ordem e colocar os elementos? Que a multiplicação vai vir a partir desses elementos aqui, ó. Exemplo, o primeiro elemento é o A11. Ele significa que eu vou multiplicar a primeira linha de A vezes a primeira coluna de B. Como que vai ser essa multiplicação? Elemento por elemento somado ao resultado da multiplicação do outro elemento e assim sucessivamente. Observe, A11 é igual a 5 vezes 2 mais 3 vezes 5 mais 1 vezes 1. Tem como resultado A11 é igual a 5 vezes 2, 10, 3 vezes 5, 15, 1 vezes 1, 1. Então, o resultado final aqui de A11 é igual a 26. 10 mais 15, 25, mais 1, 26. Isso significa, pessoal, que o meu resultado de A vezes B tem o seu primeiro elemento igual a 26. Eu devo realizar esses mesmos procedimentos com os demais elementos, tá? Um por um. Vamos fazer o segundo elemento aqui. Os demais vocês vão fazendo e eu vou fazer o resultado final para verificar se vai bater com o resultado de vocês, tá bom? A21 significa segunda linha de A. Sempre o primeiro vai ser A e o segundo vai ser B, tá bom? Segunda linha de A vezes a primeira coluna de B. Então, nós temos 8 vezes 2, mais 7 vezes 5, mais 5 vezes 1. Observe, 8 vezes 2, 16. 7 vezes 5, 35. E 5 vezes 1 é 5. Então, nós temos 16 mais 35, 51, mais 5, nós temos o total de 56 como segundo elemento. Tá? Eu vou fazer agora uma forma um pouco mais direta dos outros elementos e vocês vão acompanhando, tá bom? Não é necessário fazer passo a passo assim. É só para você verificar os procedimentos da resolução. Vamos fazer esse outro elemento aqui, que é o A31. Agora eu vou resolver de uma forma um pouco mais rápida, tá? A31. Observe. 9 vezes 2, 18. 8 vezes 5, 40. 4 vezes 1, 4. Então, nós temos 58 mais 4. Nós temos, então, que o A31 é igual a 62. Então, meu próximo elemento é 62. E assim por diante. Vamos para o próximo. Observe agora, eu vou fazer o A12. Tá? Continua sendo a primeira linha, agora vai ser multiplicado pela segunda coluna. Tá bom? Então, vamos lá. 5 vezes 2, 10. 3 vezes 0, 0. 1 vezes 3, 3. Então, 10 mais 3, nós temos 13. Então, o A1, 2 é igual
a 13. Vamos para o outro, segunda linha. 8 vezes 2, 16. 7 vezes 0 é 0. 5 vezes 3, 15. 16 mais 15, 31. Então, o A22 é igual a 31. Vamos para o próximo elemento, que é a terceira linha multiplicado pela segunda coluna. Tá bom? 9 vezes 2, 18. Então, A32 vai ser 18. 8 vezes 0 é 0. 4 vezes 3 é 12. 18 mais 12 é 30. Então, meu último elemento aqui é o elemento 30. Tá bom? Então, essa é a formação final da nossa matriz. Multiplicação de A vezes B originou esses valores. Professor, é obrigatório fazer passo a passo? Não é obrigatório, mas você vai verificar aqui a soma correta, vai evitar erros futuros, tá bom? Então, essa é a multiplicação de matrizes. O exercício já eu explico para vocês como vai ser feito. Vamos para a parte de atividades, tá? As atividades estão localizadas lá na página 79 do livro didático. Eu vou preparar o formulário e vou lançar na plataforma do Classroom para vocês, tá bom? Aqui nós vamos fazer o exercício 22, vamos fazer o exercício 23 e também vamos fazer o exercício 29, tá bom? Exercício 22, exercício 23 e exercício 29, tá? Então vamos lá para algumas questões aqui, ó. Observe, olha a questão 22 que está perguntando. Se a matriz A é uma matriz 3 por 1 e a matriz B é uma matriz 1 por 2, existe produto? Então você vai fazer aquela análise. Será que eu posso fazer a multiplicação dessas matrizes? Então observe a quantidade de colunas de A e observe a quantidade de linhas de B. Se for igual, você marca que sim e assim por diante, tá bom? Aqui ó, não está especificamente a ordem da matriz, então você vai ter que saber qual que é a ordem dessa matriz. Observe, pessoal, 1, 2, 3 linhas e uma coluna. Então essa matriz aqui é a matriz de ordem 3 por 1, tá bom? E assim por diante. Depois que você verificar a ordem, você vai verificar se pode ser feito a multiplicação, tá bom? O exercício 23 é somente multiplicação mesmo, né, entre as matrizes. Ele tem alguns elementos que são negativos, então deve-se tomar cuidado com esses elementos negativos. E tome cuidado, A vezes B e B vezes A. Tá? Tem a questão aqui de ordem que vocês devem observar na hora de vocês fazerem essa multiplicação. Então faça a multiplicação e depois analise o resultado de A vezes B e de B vezes A. Tá bom? E o último exercício, que é o exercício 29. É esse exercício aqui que é o exercício 29. Vocês vão ter que desenvolver ele também, tá? Ele é bem tranquilo, com os mesmos processos que nós fizemos lá na aula que eu passei para vocês logo agora, tá bom? Então é bem tranquilo, bem básico, espero que vocês desenvolvam com bastante carinho, com bastante atenção esse exercício, beleza? Observe se pode ser feita a multiplicação, analisem, tendo a possibilidade de fazer, executa a multiplicação, beleza? Então é isso. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Lembre-se de fazer o exercício com bastante calma, tá? Com bastante atenção. E lembre-se que também alguns testes vão ser cobrados posteriormente na plataforma, tá bom? Então, eu vou passar alguns exercícios, algumas atividades que vão ter que fazer respondendo. Depois, eu vou passar as atividades avaliativas em forma de testes, beleza? Então, responda os formulários, coloque o nome certinho, a turma certinho, para que eu faça o acompanhamento de vocês aqui, tá? Até a próxima.